Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Angústia, de Anton Chekhov. Um conto que privilegia a interação social para a experiência humana, a experiência que todos nós viveremos um dia, que é a do luto. Isso, e a conexão com os animais. Boa leitura. Angústia, de Anton Chekhov. Tradução, Denise Salles. A quem revelarei a minha aflição? Crepúsculo vespertino. Os flocos de neve úmida giram preguiçosamente em torno dos lampiões recém-acesos. Repousam sobre telhados, dorsos de cavalos, ombros e chapéus, formando uma camada fina e macia. O cocheiro, Yona Potapov, está todo branco como um fantasma. Sentado na boleia, curvou-se tanto quanto pôde um corpo vivo e nem pisca. Parece que se caísse sobre ele um monte inteiro de neve, nem assim ele acharia necessário sacudir-se para se livrar dela. A eguinha também está branca e imóvel. Em sua imobilidade, nas formas angulosas e na retidão de estacadas pernas, está muito parecida, até bem de perto, com aqueles biscoitos em forma de cavalinho que custam 1 copeque. É bem provável que esteja mergulhada em pensamentos. Quem é arrancado do arado, das paisagens cinzentas familiares e jogado aqui neste redemoinho, cheio de luzes assustadoras, de uma barulheira sem fim e de pessoas às carreiras, não pode evitar pensar nisso. Há muito tempo, Yona e a eguinha não se mexem. Saíram de casa ainda antes do almoço e nadinha de movimento. Mas eis que a bruma da noite desce sobre a cidade. A palidez da luz dos lampiões cede lugar a um colorido vivo e a confusão das ruas aumenta mais e mais. "Cocheiro, para Vyborgskaya!" ouve Yona. "Cocheiro!" Yona estremece e por entre os cílios grudados pela neve vê um militar de capote e capuz. "Para Vyborgskaya!" repete o militar. "Está dormindo ou o quê? Para Vyborgskaya!" Em sinal de concordância, Yona puxa as rédeas e então placas de neve se desprendem dos seus ombros e do dorso da eguinha. O militar senta-se no trenó. O cocheiro estala os lábios, estende o pescoço à moda dos cisnes, ergue-se e, mais por hábito do que por necessidade, agita o chicote. A eguinha também estende o pescoço, dobra as pernas que lembram estacas e arranca sem convicção. "Aonde veio se meter, animal?" ouve Yona logo em seguida. O xingamento saiu da massa escura que se desloca para frente e para trás. "Vai para onde manda o diabo? Fique à direita." "Não sabe guiar? Fique à direita!" irrita-se o militar. O cocheiro da outra carruagem xinga. Um transeunte lança um olhar raivoso e sacode a neve da manga depois de ter atravessado a rua e batido o ombro no focinho da eguinha. Na boleia, Yona se contorce como se espetado por alfinetes, afasta bem os cotovelos e corre os olhos por todos os lados, como um desvairado, como se não compreendesse onde e por que está ali. "Que bando de canalhas! Dão a veneta de trombar com a gente ou de cair debaixo do cavalo. Combinam fazer isso." Yona vira-se para o passageiro e mexe os lábios. Pelo visto quer dizer alguma coisa, mas da garganta não sai nada além de cícios. "O quê?" pergunta o militar. Yona retorce a boca num sorriso, tensiona a garganta e cicia. "Pois eu, senhor, perdi meu filho nesta semana." E morreu de quê?" Yona vira-se completamente na direção do passageiro e diz: "E quem é que sabe? De febre deve ter sido. Ficou 3 dias no hospital e morreu. Vontade de Deus." "Vire, demônio!" ouve-se da escuridão. "Perdeu o rumo, cavalo velho! Olha onde vai!" "Adiante, adiante!" diz o passageiro. "Senão não chegaremos nem amanhã. Anda!"
O cocheiro estica de novo o pescoço. Levanta-se e agita o chicote num movimento pesado. Depois olha outras vezes para o passageiro, mas este fechou os olhos e, pelo visto, não está disposto a escutar. Após deixá-lo na Vyborgskaya, Iona para em frente a uma taberna. Curva-se na boleia de novo e nem se mexe. A neve úmida, mais uma vez, cobre de branco o cocheiro e a eguinha. Passa 1 hora, passam 2. Pela calçada, batendo sonoramente as galochas e xingando uns aos outros, chegam 3 jovens, 2 altos e magros, o terceiro baixo e corcunda. Cocheiro, para Ponte Politseyski, grita o corcunda com voz entrecortada. 3, por 20 kopecks. Iona puxa as rédeas e estala os lábios. 20 kopecks é pouco, mas que lhe importa o dinheiro? O que é 1 rublo ou 5 kopecks? Para ele agora tanto faz. O importante é haver passageiros. Os jovens, em meio a empurrões e palavrões, aproximam-se do trenó e sobem nele de uma só vez. Surge uma questão. 2 podem se sentar, 1 tem de ficar em pé. Depois de prolongada disputa, teimosia e broncas, decidem que o corcunda deve ficar de pé, pois é o menor. Vamos lá, toca! Rouqueja o corcunda, equilibrando-se e bafejando junto à nuca de Iona. Dá nele! E que gorro é esse, irmão? Não se encontra pior em Petersburgo. Rincha Iona. É o que tenho. Vamos lá, é o que tenho. Toca para frente, vai andar o tempo todo assim, hein? Leva um pescoção. Minha cabeça está rachando, diz um dos compridos. Ontem, na casa de Duxmasov, o Vasca e eu viramos 4 garrafas de conhaque. Não entendo para que mentir, ofende-se o outro comprido. Mente como um porco. Deus me castigue, é verdade. É tão verdade quanto a tosse do piolho. O cocheiro dá um risinho. Que senhores animados! Que vá para o diabo, revolta-se o corcunda. Vai andar ou não vai, sua peste velha? Isso lá é jeito de guiar? Desça o chicote, diabos, bata no cavalo! Iona sente às suas costas o remexer do corpo do corcunda e o vibrar da sua voz. Ouve as pragas que lhe são dirigidas, vê pessoas. E o sentimento de solidão aos pouquinhos vai deixando o seu peito. O corcunda xinga até usar todo tipo de palavrão, até ser tomado pela tosse. Os compridos começam a falar de uma Nadezhda Petrovna. Iona olha para eles, espera uma pausa curta, olha de novo e murmura. E nesta semana, o meu filho morreu. Morreremos todos, suspira o corcunda, enxugando os lábios depois da tosse. Vamos lá, toque em frente. Senhores, decididamente não posso mais seguir assim. Quando é que chegaremos? Então dá uma animada nele, no pescoço. Sua peste velha está ouvindo? Vai levar uma no pescoço. Se for tratar com jeito, melhor ir a pé. Está ouvindo, monstrengo? Ou não dá a mínima pra gente? Iona mais ouve o som do que sente o pescoção. Solta ele. Que senhores animados, bens a Deus. Você é casado, cocheiro? Pergunta o comprido. Eu? Que senhores animados. Minha única mulher é a cova rasa. Quer dizer, o túmulo. Não é que o filho morreu e eu fiquei vivo. Que coisa. A morte bateu na porta errada. Em vez de me levar, levou o filho. Iona volta-se para trás a fim de contar como o filho morreu. Mas no mesmo instante o corcunda suspira e anuncia que, graças a Deus, finalmente chegaram. Iona recebe os 20 kopecks e fica um longo tempo olhando os farristas, até que desaparecem na escuridão da entrada do prédio. De novo ele está sozinho e de novo baixa um silêncio. A angústia, aplacada por pouco tempo, surge novamente e oprime o seu peito ainda com mais força. Os olhos de Iona, aflitos e martirizados, percorrem a multidão azafamada nos 2 lados da rua. Será que não consegue encontrar entre esses milhares de pessoas pelo menos uma que possa escutá-lo? Mas a multidão corre sem notá-lo, sem notar a sua angústia. Uma angústia enorme, que desconhece limites.
Se a angústia rompesse o peito de Yona e se derramasse, poderia inundar o mundo inteiro. Mas ainda assim, ninguém a veria. Ela conseguiu se meter numa casca tão minúscula que não é vista nem de dia com o sol quente. Yona vê um zelador com um saquinho e decide falar com ele. Querido, quantas horas serão agora? Pergunta ele. Mais de 9. Por que é que parou aqui? Passa! Yona toca um pouco em frente, curva-se e entrega-se à angústia. Considera inútil dirigir-se às pessoas. Mas não passam nem 5 minutos e ele já se apruma. Sacode a cabeça como se tivesse sentido uma dor aguda e puxa as rédeas. Está esgotado. Para a estrebaria, pensa. Para a estrebaria. A eguinha parece adivinhar-lhe o pensamento e põe-se a trotar. 1h30 depois, Yona já está sentado junto ao fogão de lenha grande e sujo. Sobre a laje do fogão, no chão e nos bancos, há gente roncando. Um ar empestado, um abafamento. Yona olha os homens adormecidos, coça a cabeça e lamenta ter voltado para casa tão cedo. Não ganhei nem para a aveia, pensa ele. Quem conhece o seu ofício, tem o que comer e o que dar ao cavalo, está sempre tranquilo. Em um canto, um jovem cocheiro levanta-se, grasna sonolento e estica a mão até o balde d'água. Deu sede? Pergunta Yona. Sede. Saúde, então. Mas, irmão, meu filho morreu, ouviu? Nesta semana, no hospital, uma história. Yona busca o efeito que as suas palavras teriam provocado, mas não vê nada. O jovem cobriu-se até a cabeça e já está dormindo. O velhinho suspira e se coça. Assim como o jovem queria beber, ele quer falar. Daqui a pouco faz 1 semana que o filho morreu e ele ainda não falou disso direito com ninguém. É preciso falar com seriedade, pausadamente. É preciso contar como o filho adoeceu, como sofreu, o que disse na hora da morte, como morreu. É preciso descrever o enterro, a ida ao hospital para pegar as roupas do falecido. Restou a filha Anícia na aldeia. É preciso falar dela também. Quanta coisa ele não pode contar agora. Quem estiver ouvindo deve soltar ais, suspirar, prantear. Com mulheres seria ainda melhor. São tolas, mas berram depois de 2 palavras. Melhor ir ver o cavalo, pensa Yona. Sempre há tempo para dormir. De certo vou dormir bem. Ele coloca o casaco e vai para a estrebaria onde fica a eguinha. Pensa na aveia, no feno, no clima. Pensar no filho quando está sozinho ele não consegue. Falar dele com alguém é possível, mas pensar nele sozinho, desenhar na mente a sua imagem, é horrível demais. Está comendo? Pergunta Yona à eguinha, fitando seus olhos brilhantes. Come, come. Se não deu para a aveia, comemos feno. Isso. Já estou velho para guiar. O filho é que devia guiar, não eu. Ele é que era cocheiro de verdade. Só precisava viver. Yona fica calado algum tempo, depois continua. Pois é, irmãzinha. Não existe mais Kuzma Yonit. Foi-se para a vida eterna. Pegou e morreu, do nada. Imagine só um potrinho e você a mãe desse potrinho. E de repente, digamos assim, esse mesmo potrinho vai para a vida eterna. É triste, não é? A eguinha rumina, ouve e resfolega nas mãos do seu dono. Yona toma ânimo e conta-lhe tudo. 1886. E esse foi Angústia, de Anton Chekhov. Um conto que termina ali com essa linguagem metafórica, né, que o Yona usa para contar a história para sua própria eguinha, né? Achei bem fofinho ele dizer de uma forma metafórica, assim. Imagine só um potrinho e você é a mãe desse potrinho. E de repente, esse potrinho vai para a vida eterna.
E esse conto, muito legal, por sinal, foi sugestão de um dos nossos apoiadores, né? Sugestão da Harmana Fraziachitsky. Inclusive, Harmana, chegou ontem o livro que você nos deu de presente, do Otto Maria Carpo. Muito obrigada mais uma vez. Ó, que legal. Então, se você quer ser um dos apoiadores da Leitura de Ouvido, escuta a gente aqui até o final, que a gente fala sobre as recompensas e cita o nome dos nossos apoiadores ali pro finalzinho. Eu achei assim que até em alguns momentos esse conto, ele humaniza o animal. Isso que eu ia falar, que me deu um branco antes. Humaniza o animal? Então, porque o que acontece? Primeiro que mostra, vou falar já do clima, né? O conto que começa no crepúsculo, não à toa, né? Assim, ele vai nos envolvendo na atmosfera do escurecimento que acometeu o personagem, né? Na verdade, nós temos uma dupla de personagem bem presentes, que é o cocheiro e a sua égua, né? Então, é o cocheiro Iona Potapov que está há quase uma semana, então, sem o seu filho, o filho mais jovem. Ele até usa um termo, né, que a pessoa errada morreu, né, a morte lhe bateu na porta errada, tinha que ter sido ele, não o filho. Eu acho que qualquer pai que perde um filho tem essa sensação, né, que pensa assim, puxa, podia ter sido eu, já vivi mais, né, ele tinha toda uma vida pela frente. Então esse sentimento que é clichê até da gente falar, mas ele é muito real, né, e é uma das coisas que está presente ali na escrita do Tchekov. Então, fisicamente, ele e a égua estão enterrados em vida. Vamos imaginar isso, Lucas? Quando a gente fala dessa neve incessante. Então, quando eles ficam parados e essa neve vai tomando os ombros, o chapéu, vai enterrando ali enfim, o cocheiro e a sua carruagem com a sua égua, tá realmente enterrando em vida. É como se ele, naquele momento, tivesse desistido de viver, mas ele tá ali ainda por quê? Tem aquele fiozinho de esperança, de naquela multidão enorme, conseguir encontrar uma pessoa que possa escutá-lo em São Petersburgo. Isso é uma coisa interessante também, que ele coloca um personagem muito sozinho no meio de um monte de gente, né? Então, mesmo estando cercado de pessoas, ele se sente sozinho ali, né? Que teve que pedir, assim, arrego para o único ser que escutaria ele, né? O cavalo dele. E a gente tem conexão assim com o cachorro, né, geralmente, que é o que a gente tem mais proximidade, mas as pessoas que têm cavalo dizem que tem uma conexão muito grande com o cavalo, né. E essa questão da humanização do animal que a gente estava comentando, vou repetir aqui o trecho, ó. Fala que a égua, né, no caso, é bem provável que esteja mergulhada em pensamentos. Aí já diz muito, mas continua ainda. Olha a reflexão. Quem é arrancado do arado, das paisagens cinzentas familiares e jogado aqui neste redemoinho, cheio de luzes assustadoras, de uma barulheira sem fim e de pessoas às carreiras, não pode evitar pensar nisso. Então imagine todo esse movimento, ali a gente tem essas 3, 4 linhas em que o narrador que o Tchekov escolhe para contar a história faz essa reflexão, né? Fala desse cavalinho, né? Do que estaria por trás do pensamento da própria égua, e aí justifica o desfecho do conto, né? Que era a pessoa que ele tinha por perto para poder de fato contar a história em pormenores, né? Da sua perda. E o tema também do conto é muito comum, assim, nos contos do Tchekov, né? Ter esse tema, muitas vezes pegando a pobreza, né? Acho que a maioria dos contos dele tratam da pobreza de uma forma ou de outra. E dá pra ver o quão pobre ele era, né? Quando ele fala que não ganhou nem pra aveia. E que ele volta então para a estrebaria e lá tem outros cocheiros. Então é como se eles morassem numa república em comum, né? E com péssimas condições, né? Nos cantos, com fogão a lenha velho. Marcado por muita neve, né? Afinal ele era russo sempre. E se passa sempre com muita neve os contos. Eu vou deixar marcado aqui no episódio todos os contos que a gente fez do Tchekov. Então para você, depois de ouvir esse episódio, ir lá e ouvir aqueles. Essa angústia do personagem, ela é ligeiramente aplacada quando leva algum passageiro de um ponto ao outro. Só que tá tão triste a noite que ele só consegue, em 2 momentos, fazer 2 viagens. Ele espera por um longo período de tempo. A gente tem nesse conto a narrativa de algumas horas da vida do cocheiro. Então, primeiro é um militar, que é um homem bem brusco, né? Nem quer saber da história.
dele também, e depois vem 3 garotos muito animados, e nenhum dos 3 garotos também para escutar direito. Pelo contrário, tem já até uma visão mais do jovem, a vida é assim mesmo, todos nós vamos morrer, né? Ele só tenta consolar um pouquinho. Uma visão inocente, né, de jovem. E xingou tanto que chegou a tossir, né? Então, isso que eu ia dizer, porque ao contrário dele receber alento, a postura dos passageiros, mesmo quando ele fala, eu tô de luto pelo meu filho, tá? É extremamente dura, é insolente, né? Chega até a animosidade daquela ideia, eu vou te dar um pescoção, né? Isso significa o quê? Bater atrás da cabeça, do pescoço, da nuca do cocheiro, como se ele fosse um cavalo para andar mais rápido, que é o que o cocheiro faz com o cavalo. Então, é tão absurdo essa denúncia que o Tchekov faz, né, dessa desumanização. Ao mesmo tempo que ele humaniza a égua, ele desumaniza o ser humano. Que, no final de tudo, ninguém está interessado no outro. Então, diante disso, eu fiquei pensando o que... Isso é século XIX, né? 1886... o Tchekov já percebia, pegou essa acepção de momento de egoísmo, cada um tá interessado em si próprio. Fiquei pensando o que ele escreveria no século XXI, em eras de smartphones, construção de bolhas, os avatares, inteligência artificial e tudo mais. Nem seria o Tchekov escrevendo aqui, né? Hoje a solidão marca muito, né? E é algo parecido com o que ele relata no conto, que é essa... Você está cercado de pessoas na rede, entre aspas, social, né? Só que ela tem uma distância muito grande de você, né? Aqui a gente tem uma proximidade com os nossos apoiadores porque a gente conversa com eles, entra em contato, mas se você for pegar, assim, na internet, você recebe, às vezes, like, comentário de pessoas que você não conhece direito, você não se sente como que você tá socializando, né? Como tem o nome de rede social, mas não necessariamente uma socialização. Sim, a pessoa muitas vezes no comentário ela não tá comentando sobre você e teu vídeo, ela tá comentando sobre ela mesma, né? Então o comentário por isso tem muito hate, assim, ela tá falando ali sobre ela mesma, né? Não sobre o que ela tá assistindo. Mas sabe, Lucas, esse conto, eu fiquei refletindo sobre ele depois que eu gravei e editei, eu fiquei pensando assim, que no fundo tem uma mensagem boa, porque eu percebi que o mundo é cíclico, mais uma vez, né? Eu sempre acho que o mundo é cíclico, que a gente vive esses movimentos, que nem o vintage voltando, né? A gente gosta, às vezes, de coisa de antigamente. As eras vão voltando. As eras vão e vêm. Elas no anos 90, hoje é o retrô, né? Eu que nasci nos anos 90, pra mim o retrô é anos 70, 60, né? Pra geração Z hoje, o retrô é começo de 2000 e anos 90, né? É muito interessante, mas esse movimento cíclico, se a gente for pôr assim, bem na pontinha do lápis, esses 2 cenários que a gente acabou de descrever, essa solidão do século XIX e a solidão do século XXI, elas não estão tão diferentes assim uma da outra. Muda um pouco os conteúdos, a materialidade do que a gente convive. Só que, por outro lado, a gente tem outros movimentos de união hoje também, que contrabalanceiam um pouco esse egoísmo e essa solitude, né? Porque, às vezes, a pessoa quer ficar mesmo sozinha, mas a solidão é quando ela é imposta esse isolamento social, né? Sim. Então, a gente tem... É bem interessante esse movimento todo de refletir, mas tem uma coisa no conto que mudou demais, que é o que um teórico, se não me engano é o Roberto da Mata, que ele fala: o homem a rua, a mulher a casa. E aqui a gente tem que todos os passageiros sempre foram homens, então a gente vê que a rua é realmente no século XIX um território essencialmente masculino, mas o homem é esse ser insensível que não interagia, né? Então aqui no conto, né, fazendo esse recorte do narrador, esse ser insensível aqui que não interagia com a emoção, a dor do outro. Mas aí quando ele fala da mulher, trago as aspas: com mulheres seria ainda melhor, são tolas, mas berram depois de 2 palavras. Então mulher ainda era vista como esse ser menor, né, minoritário, que não tem uma opinião forte, mas que pelo menos ia te ouvir. E quando fala que chora, é uma ideia de que estaria acalentando de alguma forma. Mas então, hoje sim, o visual que a gente tem da mulher mudou muito em relação ao século XIX. Então um texto assim interessante pra gente medir, né, as consequências da evolução, né? Ficar pensando E o século XIX,
mas essencialmente esse momento, né? Os russos, de modo geral, os contistas russos. E essa semana eu li... Tchekov e o Pushkin também. Mas eu li um livro de um que antecede o Pushkin e o Tchekov, que é o Nikolai Gogol. Eu li O Nariz. O Nariz é uma novela do Gogol, onde ele trata também dessa questão do egoísmo, porque um homem, de repente, um homem da sociedade que está tentando galgar uma sociedade, um espaço na sociedade, ele até se chama de major, se autoproclama major, ele amanhece sem o nariz. Do outro lado da cidade, o barbeiro dele escuta, sente o cheiro do pãozinho da mulher dele assando, quer comer um pão de manhã e ele corta o pão e o nariz está dentro do pão. Então é um conto que trata da fantasia, não é um conto, é uma novela, né, um pouco mais extenso. Trata da fantasia, ninguém questiona como que o nariz foi parar dentro do pão. A mulher até fala, seu estúpido, como que você fez isso, né? Como se fosse... Tipo, metamorfose do Franz Kafka. Exatamente. E daí esse cara faz toda uma jornada em busca do seu nariz. E tem dado um momento que o nariz dele vem com melhores roupas que ele, participa da missa e etc. Depois o nariz é resgatado, mas assim, há toda uma trama que a gente, tanto em Gogol, quanto em Pushkin, quanto em Tchekov, todos eles, os russos de modo geral, são experts em deixar que o leitor faça suas interpretações, preenchendo todos os buraquinhos da narrativa. Por isso que o conto russo tem esse status tão importante na literatura como um todo, assim, na literatura ocidental, né? Eles têm essa expertise de, não, leitor, por mais que eles narrem bastante aqui no século XIX, de modo geral, a gente era muito descritivo tudo, né? Sim. Hoje a gente tem isso de uma forma ainda mais sutil, né? Tem muito mais pro leitor completar na literatura contemporânea. Mas aqui eles ainda deixam muitas coisas, assim. Ele tem uma falta de explicação, né? Que a gente vê em muitos contos de outras partes do mundo. Então ele conta a história e deixa pra você julgar aquela história. Né? Isso. E do Tchekov é interessante a gente lembrar que ele teve uma carreira de médico bem profícua, né? Ele teve uma trajetória como dramaturgo, como escritor, tem umas peças de teatro que a gente já citou em vários outros episódios. Tem uma cartela muito legal aqui de contos dele, que você vai poder ter os links ali, que o Lucas está colocando. Mas ele então revoluciona esses padrões, né? Adotados pelo conto até então no século XIX, colocando esse universo por pessoas em situações comuns, né? E ele, como é o caso hoje do Iona, né? Desse nosso cocheiro aqui. Ao mesmo tempo, é tudo muito verdadeiro, né? E tem bastante originalidade considerar os contextos da época, né? Então, obrigada, Harmanda, pela sua sugestão. A gente gostou bastante e a reflexão é gigantesca, né? Dá pra falar muito mais coisa ainda sobre a história. É verdade, então fica aí o convite para você ouvir os outros contos do Tchekov que a gente trouxe no podcast, sempre trazendo situações calorosas em cenários super gelados. Né? Falou muito bem. E se você quer ser um dos apoiadores do Leitura de Ouvido, assim como a Harmana, tem essa proximidade de até poder sugerir textos e a gente considera com muito carinho a sugestão de todos os nossos apoiadores. Então, para você fazer isso, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido, que lá você vai fazer o seu cadastro na plataforma de financiamento coletivo e daí você vê quanto que você quer enviar pra gente mensalmente, né? É um financiamento contínuo. Ou mais fácil que isso, né? Todo mundo tem conta bancária, você pode fazer um Pix diretamente. Que daí a chave do Pix é leituradeouvido@gmail.com. Então, eu vou passar aqui pro Leitura de Ouvido o equivalente a R$25 por mês. Então você vai lá e faz o Pix direto e só nas anotações do Pix você deixa o seu e-mail. Ou logo em seguida que você fez o Pix, você manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com falando que você entrou com o seu apoio, que daí a gente coloca no mailing aqui. Então as duas recompensas que os nossos apoiadores recebem, uma delas entra nos nossos créditos finais, a gente fala todo final de episódio o nome de cada um dos nossos apoiadores, e também recebe o estudo aprofundado da obra da semana. Então hoje vai para os nossos apoiadores A Angústia, de Anton Tchekov, um estudo bem mais extenso do que a gente falou aqui, né? Então não dá tempo de falar tudo, então isso vai para os nossos apoiadores, junto com a arte de capa e junto com uma mensagem bem exclusiva e próxima da gente. E calorosa. Isso.
E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Harmana Frais Yachitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E se você quer ouvir o seu nome aqui no final do episódio, mais uma vez, é em apoia.se/leitura de ouvido ou chavepix leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê Na próxima leitura. direção e narração Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piaseschi. Produção Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.